Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Podcast PL Brazil. 2 goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Stupendous! The greatest moment I've seen in Premier League football. Unbelievable! Queridos e queridas, amantes do melhor futebol do mundo, começando mais uma edição do podcast PL Brasil. E a edição dessa semana vamos falar da convocação do Tite para a Copa América. O Brasil, que está no mesmo grupo de Bolívia, Peru e Venezuela, e começa sua campanha a partir do dia 14 de junho. Então vamos analisar os jogadores da Premier League que foram convocados e falar um pouquinho de alguns aí que ficaram de fora, mas que poderiam perfeitamente ter entrado nessa lista. Capa, listinha complicada essa, hein? A gente vê aí nas redes sociais que o pessoal ficou meio insatisfeito, principalmente com jogadores da Premier League, mas vamos debater tudo isso hoje, né? Você tem aí a listinha dos convocados da Premier League? Primeiramente, olá, Julião. Vamos para mais um podcast. Tenho sim. A lista de 6 jogadores do Tite, né, da Premier League são os seguintes: goleiros Alisson e Ederson, atacantes Firmino, Richarlison e Jesus, e o meio-campista Fernandinho, polêmico Fernandinho, né, Julião? Talvez a grande polêmica da lista do Tite, e a ausência do Fabinho. Vamos falar disso também, né, meu querido? Olha, hoje tem discussão pra caramba, porque o Tite tá um pouquinho, assim, duvidoso, né? Pelo menos na visão dos fãs brasileiros que acompanham o esporte. Nessas últimas convocações aí, o pessoal tem ficado um pouco insatisfeito, né, Capa? Com algumas escolhas que o pessoal vem chamando de seguras, né? De jogadores com quem ele já trabalhou nos últimos ciclos, trabalhou na última Copa do Mundo, mas enfim, isso aqui é tudo pauta pro nosso papo de hoje. Capa, vamos falar primeiro desses 6 que foram convocados, que estão garantidos na Copa América? Opa, vamos sim, Julião. E só falando antes, para dar um gostinho de quero mais sobre o assunto, uma coisa que a gente não pode cobrar do Tite é incoerência, né? Porque coerente ele foi, com as convocações anteriores, com as mudanças até também que ele fez, mas a polêmica existe também. Vamos deixar isso mais pra frente, mas vamos começar com o goleiro Alisson, Julião? Vamos falar dele. Nosso goleiro da seleção brasileira, o titular da seleção brasileira. Você que já quer que eu fale os números ou você vai com os números? Pode falar, já aproveita então, e engata. Já vou botar um pouco dos números assim. O Alisson, pra quem não se lembra, ele foi o goleiro mais caro da história quando contratado, porém foi ultrapassado pelo Kepa, né? O Kepa virou o goleiro mais caro da história. Ele foi o melhor goleiro do italiano do ano passado, fez defesas importantíssimas, ele teve a defesa menos vazada esta temporada pelo Liverpool, ele fez 50 jogos, Leão, na temporada. 50 jogos juntando PL e UEFA Champions League, né? Jogou todos da UEFA Champions League e da Premier League. Isso é um absurdo. Em sua primeira temporada do Liverpool, para mim, foi um dos grandes destaques. Ele teve 21 clean sheets, para quem não sabe, os jogos sem sofrer gols, né? Foi o goleiro que ganhou o Golden Glove, né? A luva de ouro da Premier League. E falando um pouquinho do Alisson, é legal de se falar que a desconfiança sobre ele é muito grande, né, Júlio? A galera, ainda assim, no Brasil, muitas pessoas que talvez não acompanham o futebol inglês, talvez que não acompanham o futebol internacional, né? E sintam falta daquela conexão Brasil e seleção brasileira e jogadores do Brasil que atuam no futebol aqui no Brasil, né? Que ficaram mais tempo aqui no Brasil, né, Julião? Eles, por isso, há muitas críticas, mas eu acho que o Alisson é um goleiro totalmente seguro. Acho que tem que melhorar principalmente não, né? Unicamente, assim, prestar mais atenção nesse detalhe, que era um jogo com os pés, né? O jogo com os pés ele fica devendo um pouco. Tem melhorou sim desde o início da temporada. No início da temporada ele falhava em uns gols bobos, assim, não nem gols, né? Mas alguns lances que ele poderia ajudar melhor a equipe. Mas debaixo do gol é um monstro. É muito bom para mim, um jogador que merece sim estar na seleção brasileira e merece sim a camisa de titular. Já respondendo uma pergunta polêmica, né? Todos perguntam, Ederson, Cássio, Alisson. Eu gosto do Alisson, seria meu goleiro titular sim, porque debaixo do gol
ainda não falhou. Acho que falhou assim para tirar, né? Ele é um cara muito regular e acho que ele precisa fazer algumas defesas milagrosas em alguma competição, igual a Copa América, por exemplo, para chamar atenção e despertar a atenção, né, Julião, do público brasileiro, principalmente pela Copa América ser assim. Mas gosto muito do Alisson. Acho que você compartilha dessa opinião comigo, né, amigo? Ah, com certeza. Quando você fala das defesas, né, foi uma coisa que faltou na última Copa do Mundo, né? Ele foi um cara muito criticado. Não que os gols tomados pelo Brasil tenham sido de exclusiva falhas, culpa né? dele, né? Exatamente. Não foi falhas. Só que ele não fez defesas plásticas, ele não fez o que ele está fazendo no Liverpool e o que fez pela Roma, né? Então eu acho que o torcedor tem um pouco de birra por causa disso, né? Mas pra quem não sabe, cara, o Alisson conduziu a Roma àquele mata-mata incrível da última Champions League, né? Ajudando a Roma a eliminar o Barcelona naquela partida incrível. E já pelo Liverpool, repetiu as atuações, classificou o Liverpool na fase de grupos da Champions League, né? E de novo contra o Barcelona fez milagre, né, cara? Numa defesa espetacular contra o Napoli na fase de grupos, né? Espetacular. Quem não viu a defesa, eu sugiro que vá no YouTube e jogue no Google para ver essa defesa, porque foi espetacular o que fez o goleiro Alisson. E além disso, Julião, você falou Barcelona ano passado e Barcelona esse ano, né? Eu gosto do Barcelona, né? 2 mata-matas e o Alisson foi muito bem. Muito bem. O jogo de volta, muitos falam, o Messi falta de pipocou, pontaria, ou né? o Messi chutou mal, não sei. Não, gente, o Messi jogou pra caralho. O problema foi que ele deixou os jogadores na cara do gol e tentou finalizar, mas o Alisson foi muito bem. Se com a seleção ele não foi tão bem, no Liverpool, o Liverpool agradece, porque o Liverpool tá crescendo muito de produção, principalmente na defesa, devido a ele e ao Van Dijk, né, Julião? E tem uma carreira inteira pela frente, então eu acho que essa visão goleiro meio novo deturpada, ainda, né? De alguns brasileiros vai mudar com o passar do tempo, com certeza. E falando em goleiro, capa, Ederson foi outro arqueiro que fez uma outra ótima temporada de Premier League, né? O goleirão do Manchester City, a exemplo do Alisson, foi titular em todas as partidas que disputou na Premier League e também na Champions League, e ficou em segundo lugar nos clean sheets, né? Que são os jogos sem tomar gol. Ficou atrás logo de quem? Do Alisson, com um clean sheet a menos, 20 contra 21 do seu companheiro. Ele é um cara que é seguro, regular e muito bom com os pés, né? Não, com os pés, isso que eu ia falar, é um jogador de linha com os pés, né? O que joga de bola com o pé, o Ederson é brincadeira. Ele deu uma assistência pro Agüero, não sei se você se lembra. Lembro. Nossa, ele bateu um tiro, né, de meta, cara. Meio cortando que assim isso, ele bate pé, muito. Né? Ele fatiando a bola, né, Júlio? Exato, Como eu gosto de falar na linguagem de futebol. Ele deu uma fatiada na bola, assim, cara, que é, assim, espetacular. Eu gosto muito do Ederson, acho que é um goleiro, é um pouco mais novo que o Alisson. É um goleiro que tende, sim, futuramente até virar titular da seleção brasileira, se o Alisson não se manter consistente, né? Mas o Ederson é um goleiro que falha pouco também. Mas, assim, acho que debaixo do gol o Alisson é um pouquinho melhor. Mas com os pés, se o Tite quiser um goleiro para jogar com os pés, esse goleiro é o Ederson, né, Júlio? Porque o Alisson deu aquelas falhadas que você falou, né? Mas o Ederson foi 100% com os pés, né? Não, Ederson e falha com o pé são duas coisas que não se cruzam tem um tempo, né, Júlio? Assim, é um goleiro que tem muita facilidade e a gente pode falar que ele ficou em segundo em clean sheets na Premier League porque tomou o gol do Brighton, né? Se não toma o gol do Brighton... aquele gol irregular do Wolverhampton também, lá no início do campeonato. Do Wolverhampton também, exatamente. Mas eu falo do Brighton porque era a última partida, ficou 4-1. O City fez 4 gols depois muito rápido, 5 gols depois muito rápido, fez vários gols depois muito rápido. Então, assim, foi um gol que não esperava, assim, mas talvez foi o gol que acordou o City, né? Por isso também o City foi tão fundamental. Mas falando do Ederson, o Ederson é um cara fundamental e de total confiança do Guardiola também, né, Júlio? Ele não é só do Tite. Eu acho que o Tite tem muita confiança no Ederson, mas, porra, o cara é o goleiro do Guardiola e o Guardiola... Quer mais o que na carreira, né? Rasga elogios pra ele, né? O tempo inteiro, porque sabe o goleiro que tem e é um ótimo goleiro também. Então acho que de goleiro, Julião, até de titular e reserva, a Premier League exportou muito bem pro Brasil, né? Exportou muito, muito bem pro Brasil, pra seleção brasileira, porque os dois são fantásticos. Pra mim, qualquer um que estiver debaixo do gol, eu tenho total confiança, viu, amigo?
Vamos pro meio de Com campo certeza. agora, Capa? Vamos falar do único meio de campo da Premier League, né, Júlio? Que foi do Brasil, não é isso? Exatamente, Fernandinho, né? Agora é a hora da polêmica, eu diria. Agora tem muito papo pra poder ser discutido aqui, né? Só passando um pouquinho nos números dele, Capa, 41 jogos, assim, titular incontestável do time do Guardiola, mais uma vez, uma coisa que tem sido corriqueira, né, no time do treinador espanhol. E, cara, quando ele machucou, não sei se você se lembra, ele ficou umas partidinhas de Premier League fora, e foi justamente naquele período de turbulência do City no finalzinho de dezembro. Os Citizens perderam pro Crystal Palace, perderam pro Leicester e viram o Liverpool se distanciar muito na primeira colocação. Justamente na época que o Fernandinho ficou fora, né? Mostrando assim um pouco dessa importância de um cara que é essencial na saída de bola do Manchester City, apesar da idade, né? 34 anos ainda tem muito fôlego, muita linha para queimar. E também na parte defensiva, que isso aí dispensa comentários, né, Capa? Mas a questão é a seguinte: seleção brasileira. No City é indiscutível que ele tá jogando muito, sempre jogou muito. Mas e na seleção? Ficou queimado nas 2 últimas Copas do Mundo por algumas falhas. O torcedor brasileiro não gosta dele, a maioria. Então a pergunta que fica no ar é o seguinte: será que ele merece mais uma chancezinha de seleção? Ou já encerrou o ciclo? Essa é uma pergunta difícil, né, Júlio? Difícil pro Adenor, ele merece mais uma chance, né? Pro senhor Tite. Tite já chamou ele pra seleção, é um homem de confiança. E é o seguinte, vamos lá. O que que eu acho disso? Minha opinião é o seguinte: pra quem critica o Fernandinho pela bola no pé, pelo futebol, eu não concordo. Ele não tem qualidade técnica, não, é fraco, não é. Tanto que é o principal, é o equilíbrio, né, do time do Guardiola. Eu gosto de falar isso. Eu acho ele o equilíbrio do time do Guardiola, ele dita o ritmo, ele tem uma recuperação fantástica, ele faz uma cobertura muito boa em cima dos laterais, em cima do meio campista, porque todo mundo ataca. Na hora de defender tem que ter alguém que segura o piano, né, Julião? E o Fernandinho no time do Guardiola é esse cara. É a ponte, né? Esse cara que... Defesa-ataque. Exatamente. Ele faz essa ligação e tem um bom passe, tem uma boa marcação, ele tem uma excelente leitura de jogo, é muito bom na leitura de jogo o Fernandinho, e é um cara experiente, né? Só que é o seguinte, eu, Matheus Capanema, sou fã do futebol dele, gosto muito do futebol dele, só que seleção brasileira é outro papo. Eu convocaria o Fabinho, Julião, porque acho que é um cara que é uma renovação para o Fernandinho, pensando já em outro ciclo, né? Porque o Fernandinho tem 34 anos, o Fabinho é um jogador mais novo, né? Então, assim, acho que o Fabinho fez uma temporada que se equivale até com a do Fernandinho. Os dois foram muito bem. Muito bem. E o Fabinho ainda tem um potencial de crescimento. O Fabinho joga num time que a velocidade que exige muito o físico, e ele é um cara que corresponde para esse físico, né? Porque é um time que ataca o tempo todo e defende o tempo todo com uma velocidade muito intensa. Então ele tem esse físico muito avantajado, é um cara alto, é muito bom na bola aérea, marca muito bem, é completo igual o Fernandinho. E outra coisa, aí que esse é o grande ponto para mim. O principal fator que faz eu não chamar o Fernandinho: o psicológico, o mental. Hoje na seleção brasileira, o Fernandinho não tem esse psicológico forte. Ele não tá, ele tá, igual você falou, ele tá queimado, a torcida pega no pé dele. E ele não convocaria. Mas, falando tecnicamente, de momento, o momento dele não é ruim. O Tite é coerente porque o Tite apostou nele. Mas eu, no lugar do Tite, mesmo com essa coerência, mesmo com os jogadores que eu vinha convocando, eu não chamaria o Fernandinho por esse fator. Acho que pesa demais. Eu fico totalmente com você, fico totalmente com a maior parte da opinião pública, né? Que é exatamente a que você falou aí agora. E por mais que o Fernandinho não seja o titular, né, desse meio de campo do Tite, o Casemiro, o Alan e o Arthur estão bem na frente e devem brigar aí pelas posições da titularidade. Eu também tô contigo porque é o psicológico mesmo, cara. Cara, ele vai vestir a camisa da seleção brasileira e vai baixar todas as memórias do passado. A vez que ele falhou nas 2 últimas Copas, principalmente na última contra a Bélgica. É impossível um jogador ter um psicológico tão bom a ponto de você entrar no campo e esquecer isso tudo, né? É claro que vai ter aquele resquíciozinho. E se for técnica por técnica, o Fabinho jogou tão bem quanto, ou se não melhor, né? Então, se a gente pôr nessa balança, o psicológico é o que faz realmente a diferença.
Vamos para o nosso trio ofensivo agora, Capa, falar dos jogadores de frente que fizeram muito sucesso na Premier League 2018/19, pelo menos 2 deles, né, que foram titulares incontestáveis, a começar pelo nosso grande amigo Richarlison, o Pombo, primeira temporada dele pelo Everton, Capa, já titular incontestável também, pegou o dono da ponta direita, né, é bom lembrar, é bom sempre lembrar, o Calvert-Lewin, que é das grandes promessas da base do Everton, jogou praticamente a temporada inteira, né, nessa posição de centroavante, e ele que foi o artilheiro do Everton na Premier League com 13 gols. Foram 38 jogos disputados na temporada, somando Premier League e as Copas domésticas, e ele que teve um começo arrasador, né, Capa? Começou muito bem a Premier League, chegou a disputar artilharia cabeça a cabeça com o pessoal lá de cima, e depois deu uma caída, né, junto com o time, que é uma coisa que foi bastante normal, já que a equipe do Marco Silva perdeu um pouco de fôlego e ali na metade da temporada sofreu muito para conquistar vitórias. Mas uma outra convocação, ao meu ver, não sei se você concorda também, bem justa. É um cara que traz renovação para esse novo ciclo do Tite, é um cara que para mim é versátil, por mais que não jogue de centroavante no Everton, talvez possa ser escalado ali para quebrar algum galho ou mudar a questão tática no meio do jogo, né? É um cara que dá muitas alternativas. E também, se falar de carinho da torcida, não tem o que dizer, né? O cara faz sucesso e o Richarlison, pra mim, cara, merecido, muito merecido estar nessa convocação pra Copa América. Carisma, né? Acho que a palavra do Richarlison é carisma. E bola no pé também, né? É um cara muito concentrado no trabalho dele, igual ele já deu algumas entrevistas falando, eu quero só jogar bola. E é isso, cara. Se você for determinado e fizer isso, você vai longe, e como tá indo, né? E diria que o Richarlison, ele é o único jogador dessa convocação do Tite ali da frente, dos atacantes, que joga em todas as posições e faz elas bem, né? Faz todas elas bem, né? Assim, ele é bom atacante, centroavante 9, é um ótimo ponta direita, independente de cortar pro meio, cortar pra lá, pro meio, bater com a esquerda, cortar pra direita e na linha de fundo. É um excelente ponta esquerda também, né? Ele é rápido, ele é alto, ele tem boa finalização, é habilidoso e também faz o papel de segundo atacante, né? Atrás do centroavante. Então, assim, ele faz tudo. Todas as 4 posições ali que o Tite precisar, ele vai fazer. E é um cara interessantíssimo de ter no elenco. Acho que é um menino que tem um potencial gigantesco e que o Firmino vai ter uma concorrência muito grande para disputar essa titularidade. Acho que ele vai botar uma incógnita no Tite, sim, porque ele é uma boa opção e ele pode jogar tanto de centroavante como pelo lado também, né? Então, às vezes, talvez o David Neres pode dançar nessa, talvez o próprio Firmino, né, jogar mais recuado e ele jogar de centroavante. Ele dá mais opções pro técnico Tite e é um jogador muito interessante, um jogador que faz muitos gols, mesmo não jogando de centroavante. E é um cara que merece, é um cara humilde, que tem todo o carisma da torcida e isso é muito bom, porque isso contagia não só o jogador, mas também o time, né? Também o grupo, e ele é um cara que brinca, é um cara de grupo, então eu acho que é uma ótima escolha do Tite, eu acho que não tinha como ele não estar nessa lista, na minha opinião, eu já chamaria ele com certeza. E na ausência do Neymar, né, o Neymar ficou um bom tempo fora de combate e ele aproveitou a chance, com menos uma peça ali no ataque, ele foi escalado em alguns amistosos como titular mesmo, né? Ora jogando com o Firmino, ora jogando como 9, fez gols, fez dança do pombo. Então realmente acho que a versatilidade dele, esse coringa do ataque, é uma coisa que vai ser de muita serventia para a seleção brasileira. Mas se eu fosse arriscar, Capa, com todo mundo saudável, eu acho que o Tite não vai começar com ele como titular. É uma incógnita, ninguém sabe ainda, né? Mas é um palpite meu. Eu acho que ele vai jogar com Firmino de centroavante, com 2 pontas e um meia mais armando ali na frente. Mas de qualquer forma... Você acha que ele não pode ser nem o ponta direita? Pode ser também. Por isso que tá aí a minha dúvida, né? Então... Eu acho que de centroavante ele também não vai, pra começar. A não ser que o Tite escalhe o Firmino de 10, que é uma coisa que ele já vem falado nos últimas coletivas e tal. Mas se o Firmino não for de 10, eu acho que o Firmino é titular, independente de estar voltando de lesão ou não. Até porque o David Neres tá chegando agora na seleção, não se sabe também se ele vai ser titular logo de cara, né? Então quem sabe o pombo ali pela direita. Pois é, e o David Neres foi muito bem na convocação que ele foi. Que é a última convocação, né? Ele foi muito bem. Só que o Richarlison já é um jogador mais maduro, né?
Você falou de Firmino, Capa, vamos falar agora do Roberto Firmino? Jogador do Liverpool, cracaço de bola, mais uma puta temporada do nosso simpático atacante dos Reds. 47 jogos disputados, né? Foi titular novamente, claro, em todas as competições que jogou. 12 gols, 6 assistências. Aquele cara que tá ali no ataque, que sabe armar o jogo, sabe finalizar, sabe quebrar linhas defensivas, sabe voltar pra marcar, né? Um jogador perfeito pro Klopp. Essa dúvida, né, que a gente falou do Richarlison, perdura também pro Firmino. Será que ele vai ser titular? Se for titular, será que agora ele vai brilhar de vez na seleção? Porque nos últimos tempos, ou ele não foi usado como titular, né? Como o principal exemplo, a última Copa do Mundo, ou ele entrou e não correspondeu tanto. Mas agora eu acho que é a vez dele brilhar. O que você acha? Então, eu acho que tem tudo pra isso, né, Julião? É um jogador muito inteligente, já falamos aqui, que acho que pra mim, pra você, talvez seja o atacante com maior QI de futebol, no futebol mundial até. É um cara muito inteligente, que ele tem 12 gols e 6 assistências. A questão é a seguinte, a torcida tem que entender que ele não é um 9 fazedor de gol, vai chegar e meter 20 gols. Não é assim. O Firmino é aquele cara que vai fazer o Neymar jogar, que vai fazer o David Neres jogar, que vai fazer o Richarlison jogar, que vai fazer esses caras jogarem e até aparecer menos. Como faz o Salah e o Mané jogar no Liverpool, né? Exatamente. Ele é aquele cara que faz todo mundo ao redor dele jogar. Por quê? Porque ele não é egoísta. Ele não faz questão do protagonismo. Só que ele é um cara fundamental. Por isso eu acho que o Tite pensa com tanto carinho dele jogar de 10. Eu acho que essa é a principal questão. Porque ele é um cara que otimiza a participação dos seus companheiros. Não só dando passes para gol, mas saindo e abrindo espaço para infiltrações. Acho que o Alan pode aproveitar muito bem, mas muito bem essas saídas do Firmino na área, o Richarlison e o David Neres também. E eu espero que o Tite faça o Neymar flutuar mais pelo meio, infiltrar mais na área em diagonal, não só parar com a bola no pé e partir para cima e tal, porque isso já estão colocando uma cobertura muito grande, muito forte em cima dele e tá dificultando. Meio manjado, né, cara? É muito manjado, né, Julião? Isso aí, porra, acaba que é complicado, não é uma jogada tão difícil de marcar, porque você bota 2 caras na sobra, complica a vida do Neymar. Então eu acho que se o Firmino conseguir jogar, né, saudável, conseguir estar saudável num bom momento, e o Tite conseguir fazer uma boa interação ali, uma boa triangulação, principalmente entre ele e Neymar, entre ele e Alan, entre ele e David Neres, eu acho que ele tem tudo para ter uma arma muito forte ali na frente e fazer o Firmino brilhar. Mas eu não acredito, não vejo o Firmino como um fazedor de gols, um artilheiro, um Ronaldo. Nossa, vai ser dar a bola no Firmino. Não é assim. Mas ele é aquele cara, se ele estiver bem, ele vai fazer todos os outros jogarem muito mais, e isso é muito mais importante até do que a individualidade, né, Júlio? Vamos completar o trio ofensivo, Capa? Vamos falar de Gabriel Jesus? Jesus, né? Nosso aleluia, aleluia. Vamos lá, nosso querido centroavante Gabriel Jesus. Espero que volte a brilhar, viu, Julião? Gosto muito desse jogador. Fala os números dele aí da temporada pra gente. Foram 45 partidas, mas apenas 20 como titular, sobretudo as das Copas domésticas, né? Jogou muito a FA Cup e jogou muito a Copa da Liga também. Os 2 campeonatos que o City levantou aí, né? Conseguiu o famoso triplete nunca antes conquistado na história do campeonato inglês. Mas na Premier League ele foi banco, né? Foi reserva do Sérgio Agüero, que finalmente teve um grande momento sem se lesionar. Foi um cara assim, Capa, é simplesmente o maior jogador da história do City, né? Acho que muita gente esquece disso. Pô, o Jesus, com a idade que tem, tá sendo banco do maior jogador da história do City. City que tem mais de 100 anos de história. É uma coisa realmente, assim, difícil, né? Mas quando ele entrou nas Copas, ele correspondeu. E foi o cara do ataque aí, dos 3 jogadores ofensivos que mais marcou gols na temporada, né? Em comparação com o Richarlison, em comparação com o Firmino. É o cara que mais fez gols, fez 21 gols. E a questão do Jesus é o seguinte, viu? E a média de gols do Jesus é muito boa. Por quê? Você citou 45 partidas, 20 como titular, nas Copas e tal. E é o seguinte, ele jogou aproximadamente 48 minutos de média por partida na temporada. 48 minutos de média. Ele tem uma média de gols de 0,45, quase meio gol por jogo, ou seja, a cada 2 jogos marca 1. Eu acho que é um grande número. Pode não ser titular, não tá jogando muito, mas em relação a número e quantidade de gols, é um número excelente, assim.
Porém, como não aparece assim, nos principais jogos, como Champions League, né, os jogos da Premier League contra o Manchester United, contra os próprios Liverpool, porque aí o Agüero tá jogando, acaba que as pessoas que não acompanham tanto acham que a temporada dele é horrorosa. A temporada dele não é horrorosa, é uma temporada regular, só não é titular. E isso é o problema, mas o Agüero, pra quem não sabe, tem 4 campeonatos ingleses nas costas dele pelo City. O City, antes do Agüero chegar, tinha ganhado só 2 campeonatos ingleses. Ele ganhou 4. Fundamental, na minha opinião, em 3 desses 4. Essa temporada ele foi muito bem também. Na primeira, ele fez o gol do título. Pô, como é que você senta um cara desse no banco? É complicado, né, Júlio? É muito complicado essa vida do Jesus. Acho que é até importante o Jesus, quem sabe, conseguir até um empréstimo para outro time da Premier League, qualquer time. Acho que ele vai se destacar bastante, vai jogar mais, vai ter mais tempo no jogo como titular, vai ter mais chances de gols, mais chances para ser o cara. Então assim, temos que lembrar que o Jesus é muito novo ainda, né? É um garoto, tem que ser trabalhado. Acho que já desenvolveu muito, principalmente desde que foi pro City, desde que tá com o Guardiola. Mas acho que para ser titular ele não vai ser da seleção. É uma boa opção porque é o único 9 claro, né? É o único cara 9 que bota no Jesus para ele ser matador e tal. Ele é assim. O Richarlison não é esse jogador, né? O Richarlison é mais um ponta de lança, aquele cara que dá a bola pra ele correr na frente e tal. O Jesus é o 9. E aí entra a coerência que você disse do Tite, né? Exatamente. É um cara que já vem sendo convocado. E o Tite sabe que é o seguinte também, Júlio. Se ele não chama o Jesus, ele podia até quebrar a confiança do jogador, né? Ele pode até desanimar o jogador. E isso é complicado, a gente não sabe as conversas que ele tem. Ele sabe que ele tem um diamante para ser lapidado, porque o Jesus é um diamante, é um potencial gigantesco de jogador, um cara que pode crescer muito ainda, um cara que eu gosto muito, mas tem que ter cuidado, tem que ter calma para ele ter essa confiança, para ele estar jogando, para ele estar no grupo. Então acho que o Jesus, eu chamaria o Jesus, por mais que muitos não, foi mal, eu chamaria o Jesus. Até porque eu acho que tem que pensar num ciclo de Copa e ele pode ser fundamental para a próxima, por exemplo. Capa, a gente teve 3 jogadores da Premier League que foram muito bem, 3 brasileiros que destruíram seus respectivos times. Vamos falar um pouquinho deles aqui agora. Fabinho, que assim, demorou pra se adaptar no Liverpool, mas depois tomou conta da volância do Liverpool. Um cara assim, que isso, eu fico até sem palavras, porque é aquele cão de guarda, chega sempre firme, muito físico, sempre bom no bote, tem um passe muito bom também, andou dando muito passes legais nessa temporada. Tivemos o Felipe Anderson no West Ham, que foi uma peça importantíssima do técnico. Ele que jogou as 36 partidas de Premier League, só não jogou 2, e dessas 36 foi titular em todas, 9 gols e 4 assistências para o meio campista, que também flutua pelo lado, tem um drible muito legal, corta para dentro e tem um bom chute também. E finalizando com o Lucas, que protagonizou um maior milagre da história do Tottenham, né? Fez aquele hat-trick nas semifinais da UEFA Champions League e classificou o time para sua primeira final da história. Tottenham, outro clube com mais de 100 anos de história, e o Lucas foi lá, colocou a mão no peito e decidiu da forma que decidiu. Você convocaria algum desses 3 pro lugar de alguém, Capa? Putz, pergunta difícil, né? É difícil, é pra colocar mesmo o Fabinho na fogueira. O Fabinho com certeza. O Fabinho estaria no meu time com certeza. É um cara que eu gosto muito. Então ele estaria no lugar do Fernandinho, por exemplo. Agora é difícil, cara, porque é o seguinte, eu gosto muito do Felipe Anderson. Pra mim ele foi o principal jogador do West Ham na temporada. Ele levou o time nas costas, principalmente depois da lesão do Yarmolenko. O time também ficou um pouco sem o Arnautovic há algum tempo. Ele foi muito, muito bem. Foi um cara muito decisivo, um cara que chamou a bola, chamou a responsabilidade, não se escondeu na sua primeira temporada, né? E isso é muito complicado, é muito difícil que ele conseguiu fazer isso. O difícil é assim, beleza. Quem que eu tiraria para colocar o Felipe Anderson? Essa é a minha grande questão. Por quê? O Coutinho foi mal, mas o Coutinho joga mais por dentro. Eu gosto do Coutinho mais por dentro. Eu acho que o Tite também vai usar ele mais por dentro do que pela beirada. E o Felipe Anderson jogou muito melhor no West Ham pela beirada.
Dos jogadores de frente, eu não tiraria nenhum para levar o Felipe Anderson. Pô, pelo momento, o momento do Felipe Anderson é muito melhor que o do Coutinho. Mas o nível técnico do Coutinho é o único, eu acho que eu diria que é o jogador que tem o nível técnico mais perto do Neymar, por exemplo. Então, quando assim, quer é complicado. jogar, né? Quando quer jogar, realmente ele é assim, sem palavras. E a gente não pode reclamar do Coutinho na seleção, né, Júlio? A gente tem que dar esse braço a torcer, porque sempre que precisou ele foi bem. Até na própria Copa do Mundo. Então o Felipe Anderson é um cara que eu estaria de olho, mas não sei se eu chamaria no momento. E o Lucas, putz, difícil essa, hein? Porque o que o cara fez nessa temporada, né? É bizarro. Ele que aproveitou muito a Júlio, ausência das lesões do Harry Kane, entrou como titular várias vezes, fez gol, né? Cara, sinceramente, não tem como não chamar, né? Eu acho que não tem como não chamar. Depois do que ele fez na Champions League, não tem como não chamar. Aí eu entraria no lugar do Jesus. Eu acho que eu chamaria no lugar do Jesus. Por exemplo. Por quê? Porque aí falando do Tite, eu acho que eu entendo ele não chamar o Lucas e chamar o Jesus. Porque já vem fazendo isso há algum tempo, já vem chamando o Jesus, não vinha chamando o Lucas. Então, assim, é meio difícil também, é um pouco complicado. Partindo do pressuposto que o Richarlison vai jogar de ponta, né? Porque, então porque já você tem que dois pensar centroavantes. Você tem que pensar que você tem um grupo, né, Júlio? Tem isso em elenco. A gente não tá falando só, esse também é bom. Não, gente. A gente tá lidando com seres humanos. Tem ego, tem coletivo, tem coerência. A gente não sabe o que o Tite fala no vestiário. E o Tite é um cara que ele dá muito. Ele conversa muito com os jogadores. Então provavelmente ele passa muita confiança pro Jesus, muita confiança pro David Neres, muita confiança pro Everton. Ele tirar um desses pra colocar o Lucas é incoerente. E às vezes é um tiro no pé. Porque vai e coloca o Lucas não arruma nada, por exemplo. A seleção perde, a culpa vai em quem? No Tite, porque foi incoerente. Claro que também pode acontecer o contrário. Ele ser coerente, chegar lá e perder. E ser demitido também. Porém, eu acho que pelo jeito que ele trabalha e pelo modo de convocar, né? Que ele sempre tem uns jogadores em mente e vai atrás desses jogadores de acordo com o que ele pensa de futebol. E eu não acho que ele ia tirar só por causa de um jogo colocar o Lucas. Então eu acho que é totalmente coerente da parte dele. Eu acho que ele fez até o certo pelo jeito que ele age, pelo modo de trabalho dele. Eu, no meu modo de trabalho, eu como técnico, eu gosto de um time muito leve na frente. No futebol, hoje, eu acho que o futebol pede isso. Um time que muitas vezes você não sabe como marcar, porque os jogadores se movimentam o tempo todo, os jogadores saem e entram da área o tempo todo, penetram, infiltram, tabelam. Isso é muito difícil de marcar, isso não tem como marcar o tempo todo. Você tem que ter uma defesa muito, muito bem postada, muito entrosada. E o Lucas pode ser fundamental como esse falso 9. Acho que como esse falso 9, hoje, pelo momento que o Brasil vive, tá um pouco estagnado, né? O jeito de jogar, todo mundo já tá sabendo como jogar. Acho que o Lucas poderia ser fundamental para ser uma potencial surpresa. Cara, eu fico exatamente com você. Eu acho que o Felipe Anderson é um cara que tem que ser observado. Eu acho que não merece logo de cara assim uma convocação para uma Copa América. Até porque foi a primeira temporada dele no West Ham jogando bem, mas Fabinho e Lucas eu convocaria exatamente para as posições que você mencionou. O Lucas no lugar do Gabriel Jesus, e aí sim, assumindo que o Richarlison será um centroavante para ser um reserva do Firmino, por exemplo, ou jogar na ponta mesmo, aí fica a critério do Tite, e o Fabinho por Fernandinho, 6 por meia dúzia, primeiro volante por primeiro volante, a balança que desequilibra aí é o fator psicológico. Julião, eu queria agora chamar nossos internautas, pode ser? Claro, vamos lá. Ó, pipocaram muitas perguntinhas ali no nosso Twitter e a que eu escolhi pra você é a do Lucas Holanda, que foi a seguinte: um abraço pro querido Lucas Holanda, sempre tá com a gente na PL, né, sempre conversando com a gente, faz muitos textos legais também, né, Julião? O garoto tá voando. Então vamos lá. O que acham de um quarteto Neres, Neymar, Richarlison e Firmino, Júlio César Pugliatti? Essa pergunta é complicada, né? Porque a gente teria que fazer uma troca de posições aí. O Richarlison joga de ponta direita, o Firmino joga de centroavante, o Nery joga de ponta direita, o Neymar joga de ponta esquerda. Mas nomes por nomes, me agrada demais esse quarteto ofensivo. Um quarteto que tem muita técnica, tem muita velocidade, muita explosão e garanto que teria uma troca de posições muito bacana, né? Porque os quatro são muito móveis. Então, se a gente fosse escalar, eu colocaria o Firmino de armador, como camisa 10, o Richarlison de centroavante,
o David Neres pela ponta direita e o Neymar pela ponta esquerda, que é a sua posição de origem. Só te dando só uma completada, Júlio. Acho que em determinados momentos, principalmente o jogo empatando no final, ou o Brasil perdendo, ele pode sim fazer isso. Sim, né? Só Uma situação uma opinião. momentânea, né? Igual você falou, você citou muito bem os jogadores, o estilo de jogar, é mais ou menos por aí também. Acho que o Tite tem isso em mente. Capa, eu também separei uma perguntinha pra você não vai fugir do compromisso aqui hoje. O Daniel Coutinho, ele fez 2 perguntas, mas a primeira a gente já respondeu, que é a questão do Fabinho, né, que na nossa opinião merece ser convocado. Vamos pra segunda então, que é um pouco mais diferente. Ele perguntou o seguinte: vocês acham que o Tite tá se sentindo ameaçado no cargo e chamou seus jogadores de confiança sem arriscar tanto? Acho. Sinceramente acho. Mas ele precisa vencer, né, gente? O Brasil precisa vencer a Copa América, a pressão é muito grande. Ele precisa de um título, o Brasil não ganha um título tem algum tempo. Ele precisa dessa vitória, e não só para o trabalho, mas para a confiança dele, Tite. É importante saber que está no caminho certo, e isso vem com títulos, com taças, com jogos bem jogados. E eu acho que ele sabe que ele está ameaçado. Eu acho que a pressão é grande, então ele recorreu aos jogadores que ele já tem confiança e sabe o que esperar, né? Por isso de trazer o Gabriel Jesus, que ele sabe como é que o menino joga na seleção. Ele sabe que ele não vai sentir o peso da camisa da seleção. Por isso ele vem convocando o Everton, e ele viu que o Everton também jogou bem. Ele tem jogadores que ele não vai trocar. O próprio Fernandinho, ele sabe que ele pode contar. Daniel Alves, Thiago Silva, os 3 goleiros, Miranda, o próprio Fagner, que é um jogador que ele vem desde o Corinthians, o Cássio, né, desde o Mundial do Corinthians também. Ele sabe que ele pode contar quando precisar com os jogadores. Felipe Luiz e Alexandro, poderia ter feito uma renovação com o Alex Telles, preferiu manter os 2 que ele já tinha como experientes. Então assim, ele foi do feijão com arroz dele, e naqueles jogadores que ele sabe que não vai sentir o peso da camisa. Foi o caso do David Neres. Acho que o David Neres está aí por ele viu que o David Neres está vendo uma boa fase, igual todo mundo viu. Quando ele precisou do David Neres contra a República Tcheca, o David Neres rendeu. Foi um puta cartão então, eu de acho visitas, né? Uma excelente cartão de visitas, e ali ele carimbou a sua vinda à Copa América. Então assim, pequenos detalhes que você ganha confiança do treinador, do dia a dia do trabalho, do dia a dia de conversas. E igual o próprio Jesus, ele sabe que ele pode contar com o Jesus. O Jesus jogou na seleção de 9, mas era um cara que marcava muito, muito. Ele fez praticamente 2 funções. Ele também marcava muito no estágio de defesa, né? No estágio defensivo do time. Então eu acho que com certeza foi por aí sim, viu? Como é que é o nome do nosso amigo? É o Daniel Coutinho. Tá respondido aí, né? Então foi isso aí, Daniel. Então aí anote na sua agenda, pessoal, Copa América a partir do dia 14 de junho, o Brasil que está no grupo A junto com Bolívia, Peru, Venezuela, não deve ter muito trabalho aí nessa primeira etapa do campeonato continental, deve conseguir classificar para o mata-mata sem problemas, e fica aqui a nossa torcida para o Brasilzão da massa, que jogará em casa, terá muita pressão, mas com bola no pé para poder levantar a taça. Matheus Capanema, cara, muito obrigado por sua presença. Você que andou ausente aí nas 2 últimas, ficou com saudade de voltar pra cá? Ô louco, claro. Muita saudade desse nosso podcast, nossa casinha PL Brasil. Estamos aqui representando com o maior prazer, com o maior gosto. Mas semana que vem tô de volta, Juju. Se Deus quiser, estou aqui de novo com vocês. E será um tema bem legal, já adiantando pra galera. Fiquem de olho, porque vai vir coisa boa aí pra vocês ouvirem, pra vocês escutarem. E não deixem de seguir a gente também no nosso Instagram, Twitter e YouTube, né, Júlio? Que estamos crescendo bastante no nosso canal no YouTube. Segue a gente lá, dá uma conferida no nosso trabalho. Sempre um prazer, meu amigo. Um abraço. Um abração pra você, meu caro. Um abraço pra todos os nossos queridos ouvintes. O Capa já deu a bola aí. Siga a gente nas redes sociais, que são todas possíveis. Acompanhe o trabalho da PL Brasil, que se complementa bastante em todas essas áreas. Um trabalho multidisciplinar, multimídia, com vídeo, texto, cobertura, tempo real, enfim.
a melhor cobertura do melhor futebol do mundo para vocês que merecem. Pessoal, voltamos na próxima quinta-feira com mais podcast PL Brasil, mas na terça eu e o Capa retornamos com os nossos vídeos, viu? Nossos vídeos semanais. Tema quentinho chegando aí, Capa. Não vou adiantar não pro pessoal ficar na curiosidade, mas assim como o próximo podcast, o próximo vídeo também, tem muita coisa boa vindo por aí. Um grande abraço para vocês, beijão e até a próxima. Valeu!